Saudação turminha, bem-vindo a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do blog do Chiquito. Estamos aqui com a nossa série de aulas de plastimodelismo, dando sequência à nossa série de aulas sobre teoria das tintas. Então a gente já falou lá atrás sobre tinta óleo, tinta esmalte, tinta duco, tinta acrílico, já chegamos numa tinta Tamiya. E é hora da gente dar sequência aqui na nossa teoria das tintas, falando mais um pouco sobre algumas tintas que são mais usuais para nós aqui no Brasil. Mas antes da gente começar, peço para você, deixa seu like, ajuda o Chiquitão aqui, Chiquitão precisa da sua ajuda. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. Que aulas que você quer assistir, se você está com alguma dúvida. Você pode ser um membro do canal, você pode ser um padrinho do blog do Chiquito e você ajuda a gente a produzir mais vídeos como esse. Combinado, pessoal? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5. O link está na descrição. Então a gente já chegou até aqui falando sobre tinta óleo, tinta esmalte sintético, falamos de duco, falamos de acrílico, falamos um pouquinho de Tamiya e falamos que a Tamiya foi uma grande revolução para as tintas dentro do plastimodelismo. A primeira tinta pensada para nós modelistas. É verdade. A tinta Tamiya junto com a Gunze foram uma revolução no plastimodelismo. E puxou aí com elas algumas outras marcas a fazerem o mesmo. Mas antes da gente falar de outras marcas do plastimodelismo, a gente vai falar de mais uma tinta automotiva, porque é muito importante que você, modelista brasileiro, conheça essa próxima tinta. No final dos anos 70, rolou uma revolução aí com um polímero novo que apareceu em abundância no mercado. Esse polímero chamava-se poliéster. O poliéster era um plástico que tinha excelentes características. Ele tinha elasticidade, ele tinha resistência mecânica, ele tinha boa impermeabilidade e logo descobriram a vocação dele na indústria têxtil. O poliéster está dentro do tecido que conhecemos como lycra, também está presente num outro tecido conhecido como tactel. E esses tecidos revolucionaram não só a moda, como a indústria de uma maneira geral. O poliéster se encontrava nas roupas de ginástica, nas barracas de camping, nas mochilas, nas capas de chuva. Foi uma grande revolução aí da indústria têxtil. Não ia demorar para alguém querer usar poliéster como tinta, assim como aconteceu com polímeros anteriores a ele, como o acrílico e como o duco. E logo isso aconteceu. No final dos anos 70, a gigante da indústria química, a PPG, apresentou para o mundo a sua nova resina de pintura. Apresentou para o mundo a tinta poliéster. A tinta poliéster, ela herdava boas características de suas antecessoras automobilísticas. Ela trabalhava muito bem com pistolas, sprays e aerógrafo.
ela era diluída basicamente com o mesmo solvente das tintas Ducos e das tintas acrílico. Ela possuía ótima cobertura, ótima resistência e ainda possuía qualidades que as suas antecessoras não tinham. Olha lá! Seu poder de cobertura e alastramento era superior ao Duco e ao acrílico, que tornava a tinta, apesar de uma resina mais cara, você precisava de menos tinta para pintar um carro, por exemplo, e isso acaba gerando uma certa economia. Era uma tinta que dispensava o uso obrigatório de primer. O poliéster é uma resina que adere melhor em superfícies de maneira geral. Seca muito bem e possui uma molécula bastante complexa e grande. Quando a gente fala de uma resina com uma molécula grande, significa que a gente consegue impregnar essa resina com pigmentos maiores. E pigmentos maiores significam pigmentos mais complexos, cores mais complexas. Olha que legal! O poliéster trouxe para o mundo algumas cores bem legais, tipo perolizado, cor camaleão, e essas coisas bacanas que a gente vê por aí em pintura automotiva. O poliéster foi uma revolução da indústria e o uso do poliéster acabou escanteando o uso do acrílico. Desde o lançamento do poliéster, o uso do acrílico automotivo vem se tornando cada vez mais pontual, cada vez menos abrangente. Hoje em dia é muito difícil acharmos acrílico automotivo nas cores e nas disponibilidades que gostaríamos. O poliéster ele caiu no gosto da indústria e chegou no Brasil ainda no final dos anos 80. Para nós que gostamos de usar tinta automotiva, não demorou nada para alguém tentar usar tinta poliéster no modelismo. O uso do poliéster no modelismo ficou bem evidente no início dos anos 2000. Também não demorou aí para aparecer envasadores e produtores de poliéster especializados no plástico modelismo, como o caso da empresa parceira aqui do blog, a Tom Colors, do nosso amigo Thiago Oliveira, o Tom, do canal Tom Plast. E hoje é uma tinta muito abundante, muito fácil de se achar, muito fácil de adquirir, dentro e fora do plástico modelismo. Então é interessante que você conheça essa tinta, porque você pode precisar dela em algum momento aí. Tá bom. Então vamos lá. Vamos às características do poliéster para o uso do plástico modelismo. Primeira coisa, uma tinta pensada, desenvolvida, estudada para uso de spray, lata, pistola ou aerógrafo. Então é uma tinta excelente para aerógrafo. Diluída com thinner, então a gente já sabe que é uma ótima tinta para aerógrafo. E é mesmo, é boa de verdade. A tinta possui uma excelente cobertura e é fácil de aplicar. Então, rapidinho você pega as manhas de aplicar a sua pintura, deixar um acabamento legal. É uma tinta fácil de usar. E além de tudo, ela seca rápido como as outras tintas automotivas, o que torna o uso dela ainda mais simplificado. E ela ainda possui cores únicas, porque algumas cores só são possíveis serem feitas a partir de poliéster. As cores fluorescentes, as cores camaleão e por aí vai. Então, dentro do hobby, se você precisa fazer, por exemplo, vermelho McLaren, que é um vermelho fluorescente, você vai ter que acabar usando uma tinta poliéster. É verdade. Poxa, então a gente tem aqui uma tinta de fácil acesso, uma tinta com acabamento legal, fácil de usar. Achamos a tinta definitiva. Podemos jogar fora aí todas as outras tintas que você falou nos outros vídeos. Vamos usar só poliéster. Poliéster vai resolver todos os nossos problemas. Será? Bom, pessoal, acho que com 2 vídeos aqui vocês já aprenderam que não existe a tinta perfeita. Você é burro, cara. A gente achou problema na tinta óleo, a gente achou problema na tinta esmalte, a gente achou problema na tinta Duco, a gente achou problema na tinta acrílico automotivo, a gente achou problema na acrílico para o hobby. Obviamente, algum problema no poliéster vai acontecer. Que pena. Então vamos lá.
de cara, qual é o primeiro problema para o poliéster não ser a sua tinta definitiva dentro do plasmodelismo? Bom, parece óbvio, mas ela foi uma tinta pensada, testada e desenvolvida para uso em spray, em aerógrafo, para ser usada com thinner. Então, quem já aprendeu a regra de ouro sabe, essa tinta vai ser ótima para o aerógrafo, mas é uma tinta que não pode ser usada no pincel. Então, gera aqueles problemas todos, né, de você não conseguir dar retoque, pintar pequenas peças com o poliéster, né, você vai ter que ter o poliéster e uma outra tinta junto. Esbarramos no primeiro problema. O segundo problema é propriamente dito thinner, né? Muita gente aí tem alergia, tem rinite, não pode se expor ao thinner, né? E aí o poliéster acaba sendo uma tinta limitante para algumas pessoas, isso tem que ser levado em consideração também. Para o Chiquito não é, Chiquito usa poliéster numa boa. Eu também. E o poliéster, ele tem um outro problema também, mas aqui eu vou pôr um asterisco nele, que é um problema de textura e aspereza. Põe um asterisco aqui. Pronto. Por que eu coloquei esse asterisco aí? Porque esse é um problema que vem sendo resolvido pelos fabricantes de poliéster dedicados ao plasmodelismo. O poliéster ele foi pensado lá atrás para dar resistência, para dar elasticidade, e ele cobra o preço de ser uma resina pesada e uma resina que não gera brilho ou o alto brilho, né? Ela não se brilha sozinho. Para você ter um acabamento bacana, aquele acabamento super brilhante com ela, você precisa fazer o uso combinado de vernizes. Tá? E isso era muito evidente nos poliésteres de 15, 10 anos atrás, quando a gente trazia o poliéster para o plasmodelismo. Agora, esses fabricantes, como o caso da Tom Colors, nossa parceira, né? Olha o tom ali, ó. Eles vêm corrigindo a resina, tornando não só a resina, como os pigmentos mais finos, para que a tinta se adeque melhor ao uso no plasmodelismo. E de fato, isso acontece. Né? Hoje o poliéster é uma tinta muito mais praticável do que era há 15 anos atrás. Elas chegam a brilhar, elas ficam com a textura bastante lisa, né? Então, de fato, esse problema está sendo corrigido. Mas é importante dizer porque, de repente, você vai pegar uma lata de poliéster automotivo mesmo e você pode ter alguns problemas. O poliéster foi pensado para ser usado com verniz, né? Então, quando a gente usa esses poliésteres mais brutos, você vai ter que colocar aí no seu esquema passos de verniz e passos de polimento, talvez, para você chegar no acabamento que você quer. Bom, não é a nossa tinta definitiva, infelizmente, mas é uma das tintas mais modernas e usuais que a gente tem hoje. Exatamente. Para aerógrafo, por exemplo, é uma tinta ótima. E a gente tem bons fabricantes dessas tintas aqui no Brasil, como é o caso da nossa parceira Tom Colors, mas também temos a Drico. E nós já temos também poliésteres sendo feitos fora do Brasil. O Brasil fazendo escola pra galera. Vai, Brasil! Você já tem marcas como a Zero Pints, inglesa, vendendo poliéster para plasmodelistas. Nice. É bom. Tá bom. Antes de falar da próxima tinta, eu vou só fazer um acréscimo que teria aí mais uma resina a ser dita a respeito de resinas automotivas. Mas eu não vou falar muito dela porque ela é uma resina muito pesada, difícil de trabalhar, ela é pouco usual para nós plasmodelistas. Eu estou falando da tinta PU bicomponente. O PU vem de poliuretano, é uma resina bem pesada e ela se chama bicomponente porque ela tem o endurecimento dela, né? Quando ela catalisa, ela vira uma resina muito pesada, muito rígida. Então, para que no manuseio dela ela não endureça de forma indevida antes do tempo, é retirado dentro da química dela elementos de catalisação que vão ser postos ali na tinta somente na hora do uso para ela catalisar em cima da sua superfície final.
Mas é uma tinta chata, é uma tinta fedorenta, é uma tinta difícil de aplicar. A gente quase não usa no plástico modelismo, com uma grande exceção, que é o que vale a pena dessa resina poliuretano, que é a questão do verniz PU bicomponente. Esse sim é um verniz legal, dá um pouquinho de trabalho, sim, tem uns macetes para usar. Um dia a gente traz ele aqui para uma aula para a gente falar dele. Esse a gente acaba usando de vez em quando. Mas as tintas mesmo, pintar alguma coisa de PU, a gente não pinta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E prometo também trazer numa próxima aula, talvez ainda dentro aqui da teoria das tintas, uma aula falando das relações de moléculas de resina, tamanhos e densidades e tudo mais, para dar uma esclarecida a mais nesse tema para vocês. Combinado, pessoal? Mas vamos lá, vamos seguir o barco. Então, até os anos 2000, a gente tinha aí uma gama grande de tintas e esse problema parecia estar bem resolvido para nós. A gente tinha todas essas tintas que a gente já falou até agora e a gente estava trabalhando super bem com tintas à base de solventes, água ras, tintas de petróleo e por aí vai. Porém, na virada do milênio aí, essa mentalidade mudou um pouco e isso acabou refletindo alguma das nossas tintas. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui para vocês, né? Então, por exemplo, veio aqui o Chiquitão, morando no Brasil, janelona na bancada, um monte de janela pela casa, sempre calor, sempre com o ventilador ligado, né? Chiquito vive num país tropical e abençoado por Deus. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos comentar sobre um colega nosso de fora do Brasil. Eu apresento a vocês o nosso amigo Sven, o modelista sueco dos anos 2000. O Sven, ele é jovem e descolado, ele aprecia bons vinhos, ele pratica esportes. Sven é vegetariano, conversa através de torpedos com seu Nokia 1100, tem uma página no Orkut e pratica um hobby. E o hobby do Sven chama-se plastimodelismo, ou como ele chama na Suécia, Modellering av plast. Sven é um cara legal, Sven é um cara que monta muito bem e Sven é um cara que mora numa casa em uma cidade onde há um inverno rigoroso que o prende dentro de casa a maior parte do tempo durante 3 a 6 meses por ano. Então o Sven, ele se vê obrigado a estar preso dentro da sua casa e por isso ele pratica o hobby dele. O hobby dele é o Modellering av plast. e ele é bom nisso. O que o Sven tem em comum a nós, por exemplo? O Sven é um cara casado e é um cara que tem filhos e foi cedido a ele na casa para ele praticar o hobby dele Modellering av plast. o cômodo menos nobre da casa. O segundo subsolo do porão foi entregue para ele montar os seus kits. E ele passa lá meses do ano com as janelas fechadas, com medo do frio, com medo de entrar um urso pela janela. Aqui entra revoada de aleluia, lá entra um urso polar na casa do cara. Quer dizer, às vezes não. É uma brincadeira que eu estou fazendo, mas esse é um perfil muito significativo de praticantes no modelismo dos anos 2000. O modelismo ele era praticado majoritariamente por pessoas em países ricos, dos quais a algum momento do ano essa pessoa fica mais presa em casa devido às condições climáticas. E na virada dos anos 2000 começou a pegar mal você entregar para um modelista como o Sven tintas à base de thinner ou à base de água ras, como a gente tinha, Umbrol. Modelistas como o Sven começaram a procurar alternativas menos tóxicas. E abriu-se aí um novo mercado de tintas. No final dos anos 90, uma grande empresa espanhola, que já trabalhava com tintas há muito tempo, conhecida como Vallejo, começou a produzir sob encomenda tintas para uma marca de modelismo espanhola também. Essa marca era Andrea Miniatures. grande nome até hoje em termos de figuras. A Andrea
pediu para a Vallejo uma linha de tintas visando tintas boas para pincel e de preferência tintas que trabalhassem bem com água, para que não maltratassem os pincéis dos pintores das suas figuras. O modelismo de figura era algo muito forte e ainda é muito forte nesses países da Europa Central, como é o caso da Espanha. A Andrea Model mesmo era uma grande empresa especializada em fazer figuras. E quando a Vallejo começou a fabricar essa tinta para eles viram uma oportunidade de entrar num mercado novo e num mercado que estava carente de boas tintas à base de água. Com isso, no início dos anos 2000, a Vallejo lançou a sua primeira linha de tintas para plastimodelismo de maneira geral, conhecida como Model Color, uma tinta que está aí até hoje e é muito boa. Era uma tinta excelente. Eles estavam usando uma nova fórmula de acrílico que tornava o acrílico mais gostosinho de trabalhar com pincel. Exatamente. Mais elástico, mais brilhante, com uma tensão superficial menor. Eles conseguiram essa fórmula nova acrescentando ao acrílico um outro polímero que não era nenhuma novidade. O polímero conhecido como vinil. O vinil ele é um polímero já bastante antigo, usado inclusive lá nos discos, né? A palavra vinil remete a gente aos discos. Era usado aí nos discos desde os anos 50 e era também um ótimo substituto para o couro. O couro sintético é feito à base desse polímero chamado popularmente de vinil. O vinil ele é um polímero muito macio, ele tem essas características de toque, de alastramento, e quando acrescentaram isso no acrílico, o acrílico ganhou algumas características do vinil. E de fato, quando a Vallejo lançou essa tinta no início dos anos 2000, nós estávamos diante do que talvez seja, na minha opinião, até hoje, a melhor tinta para pincel de todos os tempos. Palmas para Vallejo. Porra, Chiquito, ainda bem, chegamos na tinta definitiva, agora é Vallejo, bora lá comprar as Vallejo. Você não aprendeu nada ainda, né, cara? Como você é burro. É lógico que a Vallejo ia ter problema também. A Vallejo estava focada num mercado bastante específico. O alvo principal da Vallejo quando ela começou era o Sven, e o Sven montador de figuras, ou como o Sven chama, Siffror. Então quem era figureiro no começo dos anos 2000 ganhou a melhor tinta possível. Uhul! E o pintor de figura é um cara que ele tem uma relação diferente do aerógrafo em relação a nós, plastimodelistas, de uma maneira geral. Mas a gente queria entrar nessa brincadeira também. Nós queríamos brincar de Vallejo. E a Vallejo era boa. Era não, a Vallejo é boa. Ah, bom. Então vamos lá, vamos à lista de características da Vallejo para descobrir se ela é a tinta definitiva ou não. É uma excelente tinta à base de água com uma nova fórmula de pincel acrílico. Com isso a gente ganhou aí o melhor tipo de tinta para pincel que a gente tem até hoje. Uma gama de cores enormes e todas elas pensadas e voltadas para nós plastimodelistas. Estamos tratando de uma tinta que foi reformulada para atender plastimodelistas. Bom também. Ela não tem odor nenhum e por muitos anos ela pôde ser comercializada com o selo de produto atóxico dentro da Europa. Hoje ela perdeu esse selo, mas isso é assunto para uma outra live. Mas não foi nada demais, tá? Foi apenas uma adequação de legislação. Não precisamos falar disso agora. Continua. Então tínhamos aí a melhor tinta para pincel que já havíamos utilizado. Uau, isso é bom. Mas e aí? Vamos pôr no aerógrafo para ver se funciona? E aí que dá o problema. A Vallejo é uma tinta elaborada para ser à base de água.
o que infringe a nossa regrinha de ouro que a gente aprendeu algumas aulas atrás. E aí tem outro problema, porque, por exemplo, a tinta Tamiya trabalhava com água também, e a gente trabalhava bem no aerógrafo. Só que agora entrou uma parada nova aqui. O tal do vinil, ele tem um comportamento péssimo quando ele está na presença do nosso amigo thinner ou de outros solventes pesados. O vinil talha, o vinil estraga, o vinil vira um chiclete. Putz, você não quer ver uma tinta Vallejo talhando com thinner dentro do seu aerógrafo. Tá bom. Essa resina nova era uma resina muito delicada e ela precisava de solventes específicos e delicados também para trabalhar. Fato é que a Vallejo é uma tinta ruim de aerógrafo. Foi e ainda é. Se você já tentou usar Vallejo no aerógrafo e teve dificuldade, se sentiu mal por isso, não se sinta mal. A Vallejo é uma tinta ruim para aerógrafo. Eles tentaram preencher essa demanda lançando uma marca nova de tintas, conhecidas como Model Air, que prometiam ser tintas previamente diluídas para uso no aerógrafo. Não deu muito certo. Que pena. As tintas não tinham o mesmo uso ou a mesma efetividade que você tinha, por exemplo, com tintas Tamiya, falando aí de maneira mundial. Se comparar com poliéster e duque, então, trabalhar com Vallejo sempre foi chatésimo. É verdade. Depois eles tentaram lançar diluentes e aditivos específicos para diluir a tinta dentro do aerógrafo. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu monto kit desde 96, 97. A primeira vez que eu vi uma Vallejo foi no ano de 2004. Eu gosto muito de Vallejo. Eu tenho muitas Vallejos aqui e sempre que eu posso eu estou comprando. Mas desde que eu comecei a usar Vallejo até hoje, eu já vi a Vallejo lançar 5 fórmulas diferentes de thinners para aerografia para ser usada nas suas tintas. Desculpa, mas ao meu ponto de vista, se você lança 5 produtos diferentes, é que o primeiro estava errado, o segundo estava errado, o terceiro estava errado, o quarto estava errado, até agora está no quinto, talvez tenham acertado depois do quinto diluente. E outra coisa, se alguém precisou reformular um produto 5 vezes num espaço de um pouco mais de 15 anos, é porque tem algum problema aí. O problema não está na sua bancada, não. O problema está na bancada de todo mundo. E parece óbvio, né? Porque uma tinta não conseguiria fazer tudo, né? A gente já aprendeu com a tinta Tamiya que quando uma tinta faz tudo, ela faz tudo de uma maneira ruim. E a Vallejo tinha uma coisa que ela é imbatível até hoje, que é a questão do pincel. Ah, mas Chiquito, mas não dá para usar Vallejo no aerógrafo? Dá. Dá para usar Vallejo no aerógrafo. Não estou falando isso. Eu estou falando que é uma tinta difícil, é uma tinta chata, uma tinta que perde performance no aerógrafo, uma tinta difícil de diluir até hoje. Tem centenas de receitas, tanto da Vallejo, quanto de marcas paralelas, quanto de gente ensinando na internet a fazer seus diluentes, né? Quando isso acontece é porque tem alguma aspas aí, não é o problema do modelista, tá? E o maior indício para mim é esse lance dos 5 diluentes diferentes em um pouco mais de 15, 16 anos. Todo mundo estava com problema de usar Vallejo no aerógrafo, inclusive a própria Vallejo. E como que eles compensaram isso? Melhoraram a fórmula? Acertaram o diluente? Trocaram a resina, talvez? Não. Eles resolveram isso no departamento de marketing. Então a Vallejo foi a primeira grande marca a trazer para perto dela grandes modelistas e publicar trabalhos, matérias pagas, divulgações em sites, com os melhores modelistas que eles haviam disponível, utilizando as tintas deles. É lógico, você vê um cara topzera ali fazendo o seu kit com Vallejo, você fala, eu consigo fazer também. Aí chega na sua mão e você não consegue fazer. Esse é o grande problema da Vallejo, na minha opinião. É uma tinta ruim para aerógrafo, mas eles sempre se venderam como uma tinta boa para aerógrafo. E digo mais para vocês, meus amigos, experiência de quem vive isso daqui intensamente todos os dias nos últimos 20 anos. A moda do Sven, vegano, praticante de esportes, está passando e o mundo está olhando de novo com carinho para tintas à base de solvente.
É só você ver alguns exemplos que eu já citei hoje, que não são tintas brasileiras, são tintas internacionais, sendo usadas mundo afora, por terem um grau de efetividade no aerógrafo elevado. Eu já falei aqui das tintas lacquers, eu já falei aqui das Zero Pints, que são tinta poliéster. Essas tintas voltaram a cair no gosto das pessoas, porque as pessoas passaram os últimos 20 anos tendo dificuldades com Vallejo. Dá para usar Vallejo no aerógrafo? Dá para usar Vallejo no aerógrafo, mas nem se compara o uso de uma Vallejo com a poliéster, com uma Duco, por exemplo. Eu mesmo aqui no curso de modelismo, eu só uso Vallejo no aerógrafo nesses casos onde a gente encontra alunos que têm problemas de alergia, de rinite, de desmaiar com thinner. Aí a gente adequa o curso a usar Vallejo. Vai ser um curso mais extenso, um curso mais chato, um curso mais demorado, mas a gente consegue fazer alguma coisa assim, né? Mas são tintas pouco produtivas dentro do aerógrafo. Se você tentou usar e teve dificuldade, saiba que o problema não está em você. Então, a Vallejo não é a nossa tinta definitiva. Tô triste, não tô feliz. E puxada pela Vallejo, a gente tem uma dezena de outras marcas que vêm trabalhando essas novas formulações à base de água. As principais delas são a AK e a Amo by MIG, que trabalham com resinas bem parecidas com a da Vallejo. E também tem essas características de serem muito boas no pincel e não tão boas no aerógrafo. Se bem que tem umas marcas espanholas aí que lançaram umas tintas há uns tempo atrás que não servem para nada. Mas isso é assunto para outro dia. E não poderia deixar de falar dela aqui. Na onda dessas novas acrílicos à base de água, nós temos a nossa opção brasileira, que também melhorou muito ao longo dos últimos anos. Eu estou falando dela, a querida, amada por todos os modelistas do Brasil, a Acrylex. A Acrylex eu coloco nesse balaio de novos acrílicos, esses acrílicos à base d'água. O uso dela é bem parecido com a da Vallejo, por exemplo, e a gente acaba conseguindo diluir ela para aerógrafo com esses solventes malucos ou com o uso de Vidrex, assim como a gente faz com a Vallejo. Sinceramente falando, a Acrylex era uma tinta muito ruim mesmo, era péssimo trabalhar com Acrylex. É verdade. Mas eles ficaram espertos e eles vêm alterando suas fórmulas ao longo dos últimos anos, até chegar nessa fórmula atual que nós temos hoje, que é uma tinta bem razoável, principalmente se tratando de pincel. Eu não vou ousar dizer que a Acrylex é melhor do que Vallejo, na minha opinião, mas na minha opinião, a Acrylex é melhor do que muita marquinha espanhola que vende marketing pra gente goela abaixo o tempo todo. Então vocês vão me ver utilizando muito aqui Vallejo, vão me ver utilizando muito Acrylex também, mesmo porque nos últimos anos Vallejo virou barra de ouro do Silvio Santos na nossa mão, né? Vale mais do que dinheiro. Tá difícil de achar e quando acha o preço não é agradável, né? Para uma tinta que vem tão pouquinho. Quanto a Acrylex, você paga R$4, vem um belo tubão aí, você se diverte à vontade. O problema é que a Acrylex não é uma tinta pensada para plástico modelismo, né? A marca tá, ó, para nós. Não tem as cores que a gente costuma usar e tudo mais, mas dá para brincar, é uma cor boa assim. Mas nesse lance que eu falei, né? Boas para pincel, não tão boas para aerógrafo. E com esses novos acrílicos à base de água, a gente termina essa parte da teoria de tintas. Falamos de basicamente todos os tipos de resina, né? Saímos lá da tinta óleo, chegamos nas novas tintas espanhola, Vallejo, AK e MIG. Ah, mas você não falou, por exemplo, de Arcos? Falei sim, esmalte sintético. Você não falou de Alclad? Falei sim, esmalte sintético. Zero Pints, poliéster, aula de hoje. Tamiya Lacquer, aula passada, Duco. A gente conseguiu abranger todas as principais resinas. Depois a gente pode, numa aula futura, especificar algumas marcas ou fazer vídeos dedicados às marcas aí, para deixar essas questões bem pontuadas. Mas, por enquanto, a gente terminou a parte teórica das resinas de tinta. Acabou a teoria de tintas? Não, ainda não acabou.
Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre primers. Nós vamos entender um pouco para que serve um primer, por que usar, para que não usar. Mas de resina, de tipos de tinta, a gente falou tudo. Então a gente pode encerrar essa nossa aula de hoje. Ainda bem. Mas antes de encerrar, convido você a ser um padrinho do blog do Chiquito. Acesse esse site aqui que está na tela, está na descrição do vídeo também, o apoia.se/blog do Chiquito. Seja um padrinho do blog do Chiquito, com campanhas a partir de R$5, você ajuda o canal. Cara, R$5, você compra uma Acrylex daquela pequenininha, ou ajuda aqui o blog do Chiquito a trazer vídeos legais para você, como esse e outros. Você ajuda também o blog do Chiquito curtindo esse vídeo, deixa seu like aí, chegou até agora, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para você saber vídeos novos todas as terças-feiras. Padrinhos e membros têm acesso antecipado a vídeos. E temos as nossas lives também, não esqueça de vir assistir a gente ao vivo aqui no YouTube, todas as quartas às 19 horas e sábados às 16 horas. Vou encerrando por aqui, pessoal, e a gente volta no próximo vídeo falando um pouquinho de primer. Combinado, turma? Vou ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits e até a próxima aula. Pode desligar o YouTube. Conheça o curso de plastimodelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência lecionando plastimodelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plastimodelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito. 14 anos lecionando o plastimodelismo.